Vamos falar sobre culpa materna? Esse papo eu tenho certeza que vai ser muito bom para você. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica, pós-graduada em pediatria e estudos do sono. Tenho 3 crianças, 2 fora e 1 dentro da barriga nesse momento. Sou mãe e sinto culpa o tempo todo. Se você é mãe e sente culpa em grande parte do tempo, escreve aqui embaixo para eu saber. E se você gosta desse tipo de conteúdo sobre maternidade, cuidados com o bebê, me acompanha aqui no canal. Gente, a culpa na maternidade é uma coisa que surge invariavelmente. Quando a gente fala nasce uma mãe, nasce uma culpa, isso pode ser bastante injusto, porque geralmente também nasce uma sobrecarga, nasce uma percepção da sociedade de que a mãe tem que dar conta de tudo perfeitamente, mesmo que ela ainda não saiba o que está fazendo, o que é muito injusto. Mas a verdade é que a gente se sente culpado quando as coisas não funcionam como a gente gostaria. E é sobre essa culpa que eu quero falar. A culpa em si não é o problema. O problema é o que é que a gente faz com ela. De onde vem essa culpa? A culpa vem das expectativas em relação ao que a gente deveria estar fazendo, em relação aos resultados das nossas ações, em relação a como eu acredito que o bebê deveria estar se comportando, em relação a como a minha vida está nesse momento. Tá mais paralisada depois que eu tive um bebê, tá um pouco mais confusa, em relação a uma série de coisas, mas tudo com as expectativas. Então a gente tem expectativas, quando essas expectativas são frustradas em todos os campos onde a maternidade vai lá e dá uma bagunçada, que eu acredito que são todos os campos da vida da mulher, a gente sente culpa. E essa culpa pode ser extremamente paralisante. Diante da sensação de eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma mãe excelente, eu não consigo dar conta, eu não consigo fazer nada do que eu deveria estar fazendo, essa culpa pode ser extremamente paralisante. Então a primeira coisa que eu quero te dizer aqui é o seguinte: não carrega isso na tua mochila. Eu costumo dizer que quando a gente ganha um filho, quando a gente tem uma criança, a gente ganha uma mochila pesada pra gente andar nas costas, pesada de muitas coisas, coisas boas e ruins, mas que ocupam espaço e que tem um peso. E a gente tem que carregar essa mochila pro resto da nossa vida. E quando a gente tem mais um filho, a gente tem mais uma mochila, eu já tô com 3 mochilas, não sei onde eu vou carregar mais. Mas a verdade é que tem coisas que a gente pode tirar dessa mochila. Esses pesos a gente pode tirar porque eles não levam a gente geralmente a lugar nenhum. Quando eu fico me culpando porque a minha criança ficou resfriada, qual é a utilidade dessa culpa? Nenhuma. Quando eu me culpo porque a minha criança tomou um tombo, que é natural da idade, que é esperado, e poxa, eu não estava ali para segurar a mão dela, eu sei, gente, eu sou mãe também, eu também fico angustiada. Mas a verdade é que isso faz parte do processo. Então vamos olhar para essa gama das culpas que a gente tem e vamos tirar aquelas que não servem de nada. Aquelas que apenas paralisam, fazem a gente se sentir extremamente mal e não nos trazem nenhum benefício. Quem aqui nunca teve culpas assim? Mas eu já tive várias. E todos os dias eu tenho e descubro que eu tenho uma culpa nova. Agora, tem um outro tipo de culpa, aliás, um outro olhar em relação à culpa que pode ser positivo, que é o seguinte: eu costumo chamar da culpa trampolim. É aquela culpa de quando a gente faz alguma coisa que a gente não gostaria de ter feito, ou alguma coisa que a gente poderia ter feito diferente, ou alguma coisa que pelo desconhecimento a gente fez assim, mas poderia ter feito assado. Vou dar alguns exemplos aqui. Pelo desconhecimento do fato de que o meu bebê precisa de 3 mudas de roupa quando eu saio na rua, porque eu ainda estou aprendendo a lidar com ele é um recém-nascido, eu também acabei de nascer como mãe, eu não levei muda de roupa, a criança ficou toda suja, vomitou, a roupa ficou molhada, não tinha roupa para trocar. Um exemplo, eu sinto culpa. Essa é uma culpa que não deveria me paralisar, ela deveria me ensinar e falar: preciso ficar mais esperto na próxima, esperto na próxima, e colocar uma muda de roupa a mais aqui. É uma culpa trampolim, que faz com que a gente aprenda, percebe? Ah não, pelo fato de eu estar extremamente cansada em um determinado horário e ter brigado com meu marido e ter alguma coisa acontecido na minha vida, eu acabei perdendo a paciência com meu filho. Esse é o tipo de culpa que precisa fazer com que a gente olhe para dentro e fale: existe alguma coisa dentro dessa organização que eu posso mudar? Existe alguma coisa dentro desse esquema de divisão de tarefas que eu posso mudar? Porque eu perdi a paciência com meu filho, porque eu estava extremamente cansada, porque eu estava me sentindo sobrecarregada, porque eu e meu companheiro não chegamos a uma conclusão, a um acordo X sobre um determinado tema de dentro da casa e eu acabei absorvendo aquela demanda. Pode ser o que quiser, gente. Eu consigo pensar em várias. Isso, lá na ponta, fez com que eu perdesse a paciência com a criança. Geralmente por alguma coisa muito pequena que a criança fez. É claro que eu sinto culpa, mas eu preciso fazer essa análise, eu junto com aquela pessoa que está junto comigo criando a criança, né? Fazer essa análise retrospectiva para entender de onde veio
a palha para isso aqui pegar fogo. E essa culpa, ela se torna, na verdade, uma ferramenta de análise do que está acontecendo. Ou, deixa eu ver se eu consigo pensar em algum outro exemplo aqui. A culpa de quando você não leva água para o seu filho na rua. Você esquece de levar água e a criança começa a chorar de sede. Já passei por isso. Foi terrível. E aí eu aprendi que eu tinha que levar água para ele. Sempre para ela, no caso, sempre que eu saísse, porque senão eu ia ter que comprar na rua ou ela ia ficar com sede até a gente chegar em casa. Essas coisas não causaram nenhum dano para minha filha. Essa falta da água não causou nenhum dano. Ter ficado com a roupa molhada alguns minutos quando a gente estava voltando para casa depois que ela vomitou não causou nenhum grande dano. Mas elas foram situações em que eu tive culpa e a partir daí eu preciso ser muito estratégico para usar como um trampolim, para aprender e fazer um pouquinho melhor da próxima vez, porque eu tô aprendendo, tá todo mundo aprendendo. Então eu queria falar com vocês, era justamente disso, da culpa que paralisa, que faz com que a gente não consiga agir, reagir, a gente só se sente mal, a gente só se sente frustrado, a gente só se sente angustiado e não traz pra gente nada de bom, e aquela culpa que não paralisa, aquela culpa que faz eu fazer uma análise, olhar pra trás e falar, isso aqui poderia realmente ter sido um pouco melhor, ou não. Realmente foi assim, mas eu não tenho nada que eu possa mudar nesse momento, então, na vida que não tem remédio, remediado está. Queria que você me contasse aqui embaixo quais foram as culpas que você já sentiu e como você lidou com elas, se você já teve alguma culpa trampolim na sua vida de mãe. Se em algum momento você sentiu culpa por alguma coisa e essa culpa fez você pensar e falar, posso fazer um pouco diferente da próxima vez. Porque isso, gente, é a base do aprendizado, para tudo, inclusive. Espero que tenha sido um vídeo bem bacana para vocês, como foi para mim pensar sobre isso, porque todas as vezes que eu sinto culpa por alguma coisa, eu faço essa reflexão e as coisas ficam melhores por aqui.